Fala galera de Outro Mundo, beleza? O papo de hoje é com Claudinei Correia, fundador da Afronorte, e a gente vai estar batendo um papo sobre racismo, o que é racismo estrutural. Então se liga nessa conversa que tá muito legal. E qualquer outra dúvida que você tenha, pode estar seguindo o Claudinei nas redes sociais que está na nossa descrição, beleza? Salve, salve galera de Outro Mundo! Minha boa noite, acho que vocês já tiveram uma prévia aí com o nosso Claudinei Correia, né? Direto da metrópole de São José dos Campos, aqui habitando agora. Metrópole de São José dos Campos não, de São José dos Campos e do mundo, né? Habitando agora aqui nossa cidade de Aparecida aí, com a visão que ele tem da realidade das coisas. Eu acho que nesse pequeno teaser aí que ele deu no começo aí, a gente vai desenrolar um papo baseado nisso, que eu acho muito legal, né? Não que o sistema de turismo da cidade esteja nichado, mas uma outra versão que é desconhecida e quem está em casa vai nos ouvir aí é sempre construtivo e bom de se pensar. Claudinei, muito obrigado, viu, brother? Satisfação. É nóis, pô. Salve, salve aí, né? Eu vou pedir uma coisa pra você, fala assim, galera de Outro Mundo, se inscreva no canal. Galera de Outro Mundo, se inscreva no canal. Isso assim, porque eu preciso de representatividade. Não, assim como tudo na vida, representatividade eu acho que é a palavra universal hoje em dia, né? Embora chegue amanhã eu esqueço e vida que segue. Claudinei, a gente começou a falar de representatividade, né, cara? E você trabalha com isso. Como que você ilustra isso nos dias de hoje, a sua persona no quadro social? Então, Joe, dentro dessa ideia de representatividade, nós temos que entender um pouquinho o passado, né? Voltar um pouquinho lá atrás para a gente entender como foi formado esse Brasilzão, né? De que maneira o Brasil foi formado? O Brasil foi formado historicamente por três povos, né? Os nativos que aqui estavam, que são as comunidades indígenas, já estavam aqui. Os pretos que foram sequestrados e trazidos para cá como apenas ferramenta de trabalho, e uma galera branca europeia que veio para cá. Agora, essa galera branca europeia chegou aqui de que maneira? É isso que nós temos que colocar na roda do debate, né? A maioria que chegaram aqui, eles vieram pagar crimes, delitos cometidos no velho continente. Sim. E aí você tem três povos. E até custeado pelo velho E continente. custeado pelo velho continente. continente. Então você tem um povo preto que chegou aqui para trabalhar, que até que se prove ao contrário, dominava várias técnicas de época, né, da agricultura, De trabalho braçal, de conhecimento, de inteligência, né? E você tinha um outro povo que vivia dentro de uma lógica da mãe terra, da natureza, e você coloca o elemento, um outro ser, o branco, para pagar cadeia. Essa é a história da criação da América do Sul, né? E o Brasil como essa lógica também, né? E aí você tem tudo isso em acordos. Você tem acordos que bancaram essa ideia. Você tem as igrejas, no caso, na época, rulas de papaus, isso no passado bem antigo, onde a igreja ganhava um percentual para cada povo preto que era colocado em solo brasileiro. Você teve os jesuítanos que eles pagavam o seu dízimo com pessoas pretas. Que loucura, velho. Os caras falavam em catequizar e ao mesmo tempo ele pagava o dízimo com pessoas escravizadas, com seres humanos. Então tudo isso foi a realidade da construção demográfica, social do povo brasileiro. E nós escolhemos esse resultado, né? Com o passar dos tempos, lógico que houve acordos, a própria Igreja Católica ela entendeu que devia se pedir perdão em alguns momentos, os escravizados se organizaram e através de várias rebeliões, porque nós temos que deixar uma coisa bem um papo que a gente tem que falar sempre, é que o preto ele nunca foi bonzinho, cordial, ele sempre se rebelou. Sim. Ele já vem se rebelando nos navios negreiros, alguns através do suicídio, né? É um povo que sempre lutou.
Não é essa ideia que o movimento está lutando agora, depois da parada de você ter um grupo ideológico no governo federal. Não. A história de rebeldia do povo preto não começou em 2003. A história de rebeldia do povo preto começou lá em 1500. Você entendeu? Então, é esse rolê que a sociedade precisa discutir. Mas por que caminha a passos tão lentos assim, desde, né, entendi perfeitamente o que você disse, acredito que também tem toda a globalização da época, né, que tem uma música que diz: quem garante que Palmares se entregou, quem garante que Zumbi você matou, né? Sim. Que já que eram os brancos que escreviam a história. Mas se era uma grande maioria, assim, por que assuntos como esse ainda andam devagar, né? A passos de formiga, ou você vê de outra forma? Então, vamos lá. Concluindo a questão da representatividade. Historicamente, nós temos um legado de lutas, mas nós temos um legado de desigualdades históricas, que foi bancado pelo Estado. Né? Nós temos que entender que durante o Brasil colônia era o chicote e a morte, que era o preço da rebelião de quem se rebelava. E quando o Brasil se constitui em república, lá em 1889, que você começa a ter uma mudança legal, você silencia todo esse povo, que era a grande maioria da mão de obra. E aí você começa a trazer várias políticas de Estado republicano, dando continuidade a esse privilégio branco, né? E o negro fica fora desse rolê. E aí os movimentos começam a se organizar, e aí você tem várias frentes organizadas já dentro do aspecto legal, né, juridicamente falando, e começa a ter um impacto por pressões internacionais. Então você começa a ter, por exemplo, em 1932... Impacto por pressão internacional? Sim, em 1932 tinha um movimento no Brasil chamado Frente Negra Brasileira de Resistência, que os caras eram monstros, os caras criaram um jornal em 1932 para falar de igualdade. Os caras tinham uma escola deles, movimento negro organizado, né? E os caras tinham a proposta de se construir um partido político com a população preta. Mas a pressão internacional vinha de onde? De vários lugares do mundo, porque era uma questão de disputa de economia. O Brasil não valorizava a mão de obra daquele povo escravizado e automaticamente conseguia ter mais lucros dentro do mercado, uma bolha capitalista internacional. Entendi. E isto, que você fazer uma análise fria, vai até os dias de hoje. Sim. Então, nós estamos em 2021, mano. Nós estamos falando de racismo, cara, num país que tem 54% da população preta. Né? Nós estamos falando ainda de reparações. E como você vai reparar esse processo? Porque foi tanta informação de desconstrução ao longo de 350 anos, 380 anos, que você acabou criando duas realidades de país. Você tem uma realidade do Brasil com a população negra e uma realidade de um país com todo mundo. E aí você não tem um espelho. Então essa ideia de você olhar no retrovisor e você não se ver, ou então você se vê de uma maneira contada pelo cara que não é você, o branco contando as nossas narrativas, né, nunca colocando a gente na qualidade de heroínas ou heróis, automaticamente você... Não existia identificação. Você desestimula. A galera fala, não, eu vou crescer. E você pega hoje, né, com essa nova ideia contemporânea e depois pós-televisão, você percebe que é uma manutenção do privilégio histórico. Os mesmos caras que foram os primeiros a constituir o Congresso Nacional, lá no início da República, são seus herdeiros direto. Os caras que tinham escravizados, pessoas escravizadas, que depois, no fim da escravidão, os caras os mesmos donos do café, os barões do café. Depois os caras foram para bolsas de valores, foram para os bancos, foram para as cadeiras políticas. É as mesmas famílias, assim, com 130 anos a mais. Sim. Então, a luta é desleal, né? Não tem como eu ter a mesma oportunidade de um irmão que teve o seu bisavô, que foi prefeito, que foi governador, que foi dono de escravizado. Há uma deslealdade. E uma estrutura, né, que banca tudo isso. Isso, assim. Então, eu entendo assim, não quero, viu galera, não quero ser dono da verdade não, porque estou no processo de aprendizado. E para falar de aprendizado, a gente tem que entender que tudo isso acontece aqui porque muita gente lá atrás lutou, né? Então, dentro dessa lógica, é uma lógica que defende capital, né? Alguém tem que trabalhar, né, muito
ganhando pouco, para poucos ganharem muito trabalhando pouco. Então essa é a lógica. Agora, quem trabalha no Brasil? Quem que é a mão de obra que produz a riqueza? Lógico que temos irmãos brancos, que também hoje está tudo misturado, né? Porque com essa ideia da igreja e pá, da periferia, mas na sua grande, sempre 3/4 das desigualdades brasileiras é sempre matemático. 3/4 ou 75% é o preto. Isso provocado por a falta de reparações históricas. É isso que eu acredito. E para você melhorar esse rolê, você tem que criar algumas reparações. E aí quando você cria reparações, você fala de retirada de privilégios. E aí você vai falar de retirada de privilégios, você vai arrumar briga com todo mundo. Você não tá bebendo essa breja aí, Joe? Sim. Eu chego, pego sua cerveja e falo, não, eu tenho direito também. Como você vai fazer? Você vai ficar, porra, velho, louco comigo. Não, se você só pegar... Não, se você falar assim, ô Joe, vou pagar uma outra depois. Então, mas se eu não tenho aí mais... eu falo tranquilo. Mas eu não tenho uma estrutura econômica para me pagar essa outra, você entendeu? Não, sim. É mais ou menos a lógica do Brasil. Pô, você tem todo mundo que é um padrãozinho, né? Quem que é o padrãozinho de quem está no Congresso, na Assembleia, nas agências bancárias? Ah, sim, com certeza. É um padrãozinho de brasileiro, né? Todo mundo da pele branca, a maioria homem, os olhos claros, cabelinho liso, é tudo esse povo que... Sobrenome bonito, né? Muitas vezes gringo, né? Muitas vezes sobrenome gringo, essa galera. Daí chega uma galera preta e tal, historicamente que foi escravizada, historicamente que a minha mãe só tinha lugar na cozinha, certo? Historicamente, eu falando de história. E aí eu vou pleitear ser um cara que está no TJ, no Tribunal da Justiça. Quem tá lá é quem, irmão? E aí você acha que esses caras que estão lá há 500 anos, ou seja, falando dentro da nomenclatura certa, há 130 anos, eles vão ficar felizes em saber que eu quero lutar para estar no TJ? Ou então as manas, né? Por exemplo, as mulheradas preta hoje. Tudo que tem do Brasil de bom, mas tudo que tem de bom foi as mulheres pretas que se organizaram. Se a gente fala de empreendedorismo, quem que me empreende no Brasil desde quando foi colocado para fora da fazenda? Então, para falar de representatividade, nós precisamos voltar lá no dia 14 de maio de 1888. Por que 14 de maio? Foi o dia seguinte após aquela abolição, que foi uma farsa. Da Lei Áurea? A mina chegou e falou assim, ó, duas frases. Considera extinta a escravidão no Brasil. Vocês estão livres. Cara, meus antepassados trabalharam muito. Não tiveram direito a nome, sobrenome, carteira assinada, indenização. Mano, todo mundo colocado pra fora, sem direito a nada. E aí no dia 14 de maio, o que rolou? Pra onde que esse povo foi? Logo em seguida, o Estado brasileiro cria a lei do ocioso, que coloca na cadeia aquele brasileiro que estava na rua depois das 20 horas. 2 meses depois da Lei Áurea, quem vai pra rua? Quem tá na rua? É lógico que é o preto. Aí surgem os primeiros, entre aspas, moradores de rua. Quem são esses caras? Quem são essas mulheres? E quem segurou a onda no processo de luta por liberdade, empreendendo, lavando, fazendo os quitutes? É que tipo assim, Foi a mulher preta, mano. Então a mina preta, ela sempre empreendeu e ela vem empreendendo até hoje, dando um sacode em todos nós homens. Não, com certeza. É que às vezes eu entendo assim, tanto é que eu te chamei justamente para entrar nesse mundo, de outro mundo, assim, nessa questão realmente de representatividade. É porque eu entendo as coisas como funcionam, mas assim como você disse, as pessoas da rua, as pessoas, eu acredito que é um resultado da forma social. Eu acho que a forma social talvez ela não escolha a cor. Talvez aconteça na sua grande maioria por essa injustiça da grande representatividade que você falou, né? O país são 50% de negros, né? Mas isso só é grande maioria por conta também desse sistema engessado no qual você narrou, né? Que precisa trabalhar, alguém precisa se dar bem, né?
Então, mas essa lógica de alguém se dar bem, ela não é de agora. O socialismo, a ideia em si, ela é racista? Então, mano, mas a gente está falando do quê? Do sistema que a gente não está nem identificando de ser socialismo ou capitalismo, está falando de exploração do homem para com o homem. E nesse rolê de exploração do homem para com o homem, nós temos que assumir que o cara que foi explorado no Brasil foi o preto. Ponto. E a gente tem que assumir isso para a gente começar a resolver essas outras questões. Há um déficit histórico. Então, Então, uma lacuna social gigantesca, né? A minha bisavó não teve a mesma oportunidade da bisavó do irmão branco. As condições de vinda para o Brasil, as condições de pós-liberdade. Então, você cria um desequilíbrio socioeconômico. E esse desequilíbrio socioeconômico, não estou falando nem de bandeiras ideológicas, irmão. Eu estou falando da realidade mesmo. Porque, já passou num governo esquerda, direita, milico. E continua mesmo. E o preto continua se arrebentando, irmão. Você entendeu? É isso que eu quero. Então, porque a questão não é tão rasa, não é uma questão de ideologia partidária, é uma questão de estrutura nacional. O racismo, ele tá enraizado nas veias. O rolê da esquerda, eu tenho um par de irmãos da esquerda, você pega o rolê da esquerda, o rolê da direita, ou dos caras, você não vê a presença do preto, irmão. É a ausência total das linhas de comando. E se você não constituir essa representatividade, que é tão sonhada representatividade, você não vai quebrar isso. Você não vai quebrar isso se você não conseguir construir essa tal representatividade. Sim, ela nem existe, né? Eu acho que Sim. Por isso a tamanha importância do que eu estava falando para ti antes. Da palavra no português correto, né? Eu falei, porra, cara, eu vou lá conversar com o Claudinei. Não, essa e faz. sim, mas antes de conversar contigo, eu tinha uma ideia de representatividade na minha cabeça pela palavra em si. Uhum. Né? Aí eu peguei, fiz um Google e o Google me deu a seguinte questão. Representar politicamente interesses, classe social ou um povo, políticas afirmativas. A ideia de políticas afirmativas é uma ideia muito louca e que também não é velha. É uma ideia que tem 50 anos de rolê no mundo e o Brasil tem 10 anos. Imagine só, nós temos 500 anos de trabalho de política afirmativa. Sim, estou falando oficial. O Brasil faz 10 anos que discute políticas afirmativas, né? Através do Estatuto da Igualdade Racial, através das políticas de cota reparatórias em universidades, através da Lei 10.639, ela é de 2003. Então, a Lei 10... dá 17 anos. Então, nós estamos falando de políticas afirmativas, no campo... São dois assuntos, eu falei bobagem. Não é falando bobagem, você falou um assunto muito importante, que é a questão de você mudar ou moldar o educacional de um povo. Né? A Lei 10.639, ela é de 3 de fevereiro de 2003. Certo? Que ela diz a obrigatoriedade de você aplicar nas grades curriculares a cultura afro-brasileira, através de algumas disciplinas, na época era português, história, educação artística, educação física e tal. A palavra obrigatoriedade é pesada, né? Além de ser pesado, cara, você afronta todo um processo. Lá em 2003, quando rolava esses debates, a gente já estava dentro do rolê. Irmão, a gente sabia que era uma lei que nasceu morta. Ah, é? Sim, até porque se você não tem uma direção de escola, você não tem professores, você não tinha professores qualificados para você aplicar a cultura africana. Porque você viveu durante 3 séculos proibindo. E aí, nas garantias do Estatuto da Igualdade Racial, quando fala das políticas voltadas à educação e à cultura, ela é mais afirmativa ainda, que ela diz que é dever do Estado, ó que loucura, é obrigatoriedade do Estado dar a estrutura e também manter o educador, o gestor, o proponente, que seja desse determinado grupo, no caso preto, quando se fala de políticas voltadas à equiparação racial. Aí eu pergunto para você, nesse processo de 500 anos de Brasil, nesse processo de 130 anos pós-Lei Áurea, você acha que nós teríamos pessoas com qualificação adequada para falar da nossa história? Você continuou dando ferramenta para o não negro falar. Sim. É o que acontece até hoje, aí você entra num outro debate. A gente tem que provar muita coisa, né?
Você entra como se fosse uma corrida de Fórmula 1, você entra com um jipinho, com 2 voltas de atraso não. atrás, você tem que ir convencendo todo mundo, Esse papo é muito louco que você tá falando, porque no ano de 2000, eu tirei uns dias de férias e fui andar para conhecer um pouquinho da nossa realidade, né? Eu fui morar numa cidade de Coronel Macedo. É em Minas Gerais? Não, é divisa de São Paulo com Paraná, perto de Itaporanga, Itaguaí, Taquarituba. Coronel Macedo, uma cidadezinha que o nome já diz Coronel, foi construída pelos coronéis da época. Mas quem que era o coronel da época? Não eram os caras militares, eram os caras que tinham muita grana através do café, Sim. Você entendeu? Eram os caras ricos, né? Os barões de café ganhavam um título de coronel e tal. E os caras sustentaram isso depois com o militarismo e tal, pra dizer que os caras tinham a conquista do território brasileiro, né? Então, em qualquer lugar você tem cidades assim que eram os ricos. Que na verdade o nome da cidade é uma punição contra a própria galera, contra o próprio povoado, né? Coronel Macedo. Então, cheguei para morar nessa cidade, eu percebi que a cidade tinha 95% de trabalhadores rurais. A galera que acordava 3 horas da manhã ia para a lavoura porque não pegava o sol no lombo. E aí eu falei, caraca, mano, e tinha aí 5% dos caras ricos que estavam mandando na prefeitura, na delegacia, que eram os fazendeiros. E aí nessa cidade, mesmo sendo uma cidade muito próxima do Paraná, eu percebi que existia uma população, muita miscigenação e uma concentração legal de afrodescendentes, que era a galera que estava ralando na agricultura. Isso é histórico brasileiro. E aí nós resolvemos criar um núcleo de participação popular. Na prefeitura da cidade? Não, com a sociedade civil. Falei, galera, é o seguinte, a gente precisa se organizar. Então eu acredito muito nessa questão da revolução da educação. Isso, O conhecimento é poder, né? Mas você precisa também distribuir. E logo em seguida, o Brasil começou a dialogar, né? O lance é que no Brasil tudo é por pressão, cara, internacional. Daí os povos do Brasil, outros povos começaram a pressionar o Brasil na questão das reprovações de época. E aí o Brasil participou de vários encontros e os caras falaram, não, tem que avançar, né? O FMI começou a cobrar a dívida deles. Não, nós não vamos ter financiamento porque tem muito analfabeto no Brasil. E aí o Brasil criou uma série de políticas para pagar para o FMI, para provar que era um país que estava em desenvolvimento. E aí se aplica 10.639, logo em seguida, né? Uma sequência, quando o Lula assume, ele tinha esse compromisso de falar em nome de todos os povos. E aí você começa a discutir, se cria o Ministério da Igualdade Racial, com uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito respeito, carinho, que é uma professora, que é a professora Matilde Ribeiro, alguém que lutou muito pelo nosso povo, uma mulher preta, intelectual, que foi muito mal compreendida nesse país chamado Brasil. E aí o pessoal desenvolve as políticas e cria 10.639. Mano, em sã consciência, que escola brasileira estava preparado para falar da cultura afro-brasileira? Eu vi com meus olhos. Tem um material didático, é possível, né, transformar o Brasil de alguma forma assim da noite para o dia, né? Não, mas o Brasil construiu um material muito legal em 2016, que era da cor do Brasil. Era um material que o próprio Ministério da Educação e Cultura ele elaborou para que todas as escolas dos territórios brasileiros ganhassem esse material e aplicassem nas suas grades curriculares. Cara, 10% das escolas só do Brasil aplicaram esse material. Porque a gente está falando do racismo. Se pesquisas, se 92% da sociedade brasileira assume que o racismo existe, 92%, não é caô, é pesquisa. Nós temos quem é racista. Cara, nós vamos ter a diretora da escola racista, a professora racista, o padre racista, o pastor racista, né? Aliás, não temos nem uma quantidade de professoras negras também para poder estar passando, né? Nós temos... Mas a questão é intelectual, né? Não, sim, mas eu acho que igual eu estava comentando, né? Que normalmente você ganha as ferramentas, mas você não ganha as pessoas. Normalmente são brancos que falam sobre o assunto. E aí você continua numa roda do quê? Que é uma roda muito louca, que ninguém gosta de falar. E quando você fala, às vezes você leva a bordoada até dos irmãos.
você entra numa roda da questão da apropriação cultural. Existe uma coisa que no meu consciente, eu também não tenho domínio para falar disso, mas pelo pouco que eu entendo, que é racismo estrutural. Acontece isso, não acontece? Racismo estrutural para ti é o que? Você pode me explicar assim? Porque na minha cabeça eu tenho formado que é o que acontece, pegando esse gancho assim, existem N fatores hoje que você pode desenvolver, mas o racismo estrutural está impregnado de tal maneira em ti que você pode cometer e não percebe. É isso o racismo estrutural? Mano, o racismo estrutural são diversas maneiras. Uma das maneiras é você, inconscientemente ou conscientemente, você manter os privilégios em detrimento de uma outra população. Então, um exemplo bem nítido. Eu discuto a questão da aplicação de políticas públicas reparatórias no mercado de trabalho com a população negra, entendendo que o negro, historicamente, ele sempre produziu excelência. Isso é um outro nicho seu que entra na educação Não popular ou não? Não estou falando do meu, eu estou falando dentro da estrutura do que é o racismo estrutural. Sim. E aí, o próprio Estado, ele tira eu do processo de disputa, dessa cadeia de cargo, sabe? As dificuldades históricas, elas não me deixam eu ter a mesma igualdade de oportunidade para exercer tal cargo, que eu esbarro ou no inconsciente ou no consciente. E aí você precisa fazer o quê? Dar duas voltas de novo. Sim! Aí você precisa fazer o quê? Essas duas voltas. Mas você tem umas ferramentinhas que você pode usar para digamos assim, hackear o sistema. Só que a galera não quer. Uma delas é a equidade. O que é equidade? Nós falamos tanto de igualdade, que é legal. Um pouco de número, né? Mas precisa de mais. Equidade é você dar as ferramentas diferentes. Você entendeu? Já viu aquela ideia daquela criancinha pequenininha e o outro rapazão grandão querendo olhar no muro? Que um tem 2 caixotes e o outro tem um caixotinho só, né? E fica em pé. Jamais aquela criança, se você colocasse o mesmo caixotinho para aquelas duas crianças, um ia dar no meio do muro, outro ia olhar. Então, para você proporcionar que os dois tenham o mesmo olhar, a visão tem que ser igual. A visão tem que ser igual, você tem que dar o que? A ferramenta diferente. Ou seja, você dá um caixote a mais para o outro. E esse caixote a mais do nosso rolê, dessa ideia aqui, é as políticas de cota. Uma dessas ferramentas. Agora, como você vai falar de políticas de cota num país que é pautado pelo ódio? E até mesmo a galera afrodescendente, assim, ela também não entende que a política de cota ela é direito, né? Não é mais uma esmola, né? Não é uma coisa bem colocada porque precisa, é uma questão de direito, assim como a gente tem direitos e deveres, né? Mano, a ideia é o seguinte... Falei bobagem. Não, você falou um papo muito louco. A questão é mais ou menos por aí, mas o Brasil sempre teve cota. Só que a galera nunca falou, porque nós não tem, o preto não tem representatividade, nós estamos falando de números. Embora seja... A maioria, não, é um ou outro. Vamos pegar nosso rolê da nossa cidade aqui. Depois vamos chegar a regionalizar Aparecida. Nós vamos falar de Aparecida, né? Nós somos de Aparecida, eu moro em Aparecida, eu pago meus impostos, eu como aqui, eu tomo minha cerveja aqui, eu vou no mercado aqui, eu gasto gasolina. Vamos falar de Aparecida já. E eu vou dar uma comparação muito louca. Quando você fala de políticas afirmativas, de cotas, a galera fala por aquilo que ele consome por apenas 17% da população que é contra. É só 17% da população que fala, não quero cota. Que é a galera rica e alguns poucos de pobres que são alimentados por essa galera. Porque quando fala de cota, fala de tirar privilégio, hein? Fala de você tirar a vaga de um cara rico que foi indicado para assumir um cargo público de quatro, sabe? Ou uma faculdade federal. Ou uma faculdade federal. Um lugar bacana. Então você começa a te retirar de privilégio. Mas o Brasil sempre teve cota. Qualquer filha de militar nesse país, ela recebe bolsa, grana, até ela não casar. E muitos, durante muitos processos, ficaram solteiros, então foram morar junto, vai continuar recebendo o benefício do pai. Isso não é cota?
No Brasil até 1900, olha que loucura, até 1993... Isso é cota ou uma safadeza também, do jeitinho brasileiro. Não, mas é um privilégio. Se eu tiver uma pensão da minha mãe, que é professora aposentada, e se caso eu perdê-la por ter oportunidade de casar, o brasileiro não casa, irmão. Não casa, é isso que eu quero dizer. Então, mas a gente tem que falar quem que é esse brasileiro safado do processo histórico. Sim. Não é o preto. O preto sempre se fudeu, sempre trabalhou, velho. Eu nunca teve nem essa opção eu não vou casar. De construir, né? Até eu porque não vou casar para não perder esse privilégio. Então é muito louco. Mas aí daí você pega, por exemplo, a questão da educação, que você falou. Todos os filhos dos donos de fazenda desse país, até o comecinho da década de 90, eles tinham cota nas escolas técnicas agrárias do país. Mas por esse processo de construção da sociedade brasileira, quem é dono de fazenda nesse país? Você acha que o negão que ficou lá... Só aquele Cláudio Miro lá. Não, o Valdomiro. Mas Valdomiro. É um cara, né, mano? É só para ilustrar, que você me perguntou, eu parei para pensar, falei, não, acho que tem é aquele do chapéuzinho. Mas estereotipa, né? Nós temos um cara tal, que é um cara que ganha dinheiro dele aí através da fé que ele acredita, e estereotipa, né? Aquela ideia de você construir a identidade do que não presta no homem preto. E a gente tem dezenas de Valdomiros brancos aí. Eu não falei isso. Não, mas é um exemplo. Mas é a questão do racismo estrutural. Sim. Você entendeu? Tá no inconsciente. Claro. Você lembrou do Valdomiro. E você poderia lembrar do Edir Macedo. Sim. Do João de Deus. Não, nós estamos trocando uma ideia de irmão. Foi estruturalmente. Racista, a gente sabe que o cara não vale nada, que eu não vou passar pano pra esse cara. Sim. Mas geralmente, dentro de um racismo estrutural, o preto é sempre colocado a todo instante, aquela ideia da descrição da coisa que não é boa, né? E aí vem com um monte de papo louco, né? De narrativas e palavras, né? Dia negro, peste negra, né? A gente sempre usa o adjetivo histórico, né? Da palavra preta, da palavra negra, para refletir coisas negativas. Para refletir coisas não boas. Ó, negativo. Por que o negativo não pode ser bom? Não pode ser branquinho, né? Você não pode ser branquitivo? Vamos lá. Então, existem umas paradas que foi colocado ao longo dos anos pelo homem branco como estratégico de dominação. E aí é um papo muito louco, porque a gente está falando numa cidade para o mundo, né? Numa cidade que em 1717... de repente desperta uma santa. Sim. E através da fé do povo brasileiro, desses mesmos jesuítas, desses caras que historicamente trocavam o corpo do meu tataravô como dízimo, certo? Os caras de repente através da fé, que a fé é individual. Se nós temos uma santa de que cor no Brasil? Nossa Senhora Aparecida. Como que é as narrativas da nossa santa? É uma mulher o quê? Loirinha de olhos verdes? Ou uma mulher preta, Nossa Senhora Aparecida? E aí você tem uma santa preta num país que em 1717 o chicote estava comendo. Certo? Os caras tinham terminado supostamente de exterminar Palmares. Certo? Quem subiu daqui do Vale do Paraíba até a Serra da Barriga para destruir Palmares foram os bandeirantes que moravam aqui na nossa quebrada. Sim. Aqui onde estamos, né? A grande bacia de Guará e Paraibuna foi a galera. Domingos Jorge Velho partiu daqui, né, subindo, e a gente surge com café preto. E aí, Essa é a história que os bandeirantes, na verdade, eles estavam desbravando o país, né? Eles não estavam com ideia racista. Você acha que já estavam? Não, na verdade também já é uma... Então, mas... É herança pulsando na flor do momento. Mas quem eram os bandeirantes, irmão? A gente pegar o processo histórico. Quem eram esses caras? De onde eles vieram? Sim. Qual que era a nacionalidade dos bandeirantes? Né? Aqui a gente... Então, esses porquês que a gente tem que colocar na mesa do debate. Sim. E aí, será que aquela professora... Eu acho que é esse porquê que esse porquê que entra na cabeça da gente por o assunto não ser tão recorrente, que é um momento que você comete o racismo estrutural. Então, os porquês, daí você tem esse bandeirante, certo? Mas esse cara fez o que para chegar no Brasil? Por que ele veio? Desbravar o quê?
Né? Qual foi o legado deixado por ele? O Fernão Dias estava procurando esmeralda ali, né, naquele trecho Sim. da rodovia. Domingos Jorge Velho, em Bandeirantes, caçador de lideranças negras, né? Duque de Caxias, Bandeirantes, colocou todos os pretos na linha de frente para morrer em guerras. Então você teve homens brancos, né? Os bandeirantes eram homens brancos europeus que vinha criar manutenções, né? Manutenções também da supremacia branca, que era essa ideia que os caras acreditavam. Que era a política da época. Que era a política da época, sim. Mas da época ou até de hoje em dia. Da época opressora, né, irmão? Da época opressora. Então, você imaginar que pessoas sequestravam pessoas, que pessoas maltratavam pessoas, arrancavam o pulso, o braço, e você tinha... Amarrava no cavalo, perna, braço. Então, você tinha toda uma estrutura que as mulheres indígenas, que as mulheres negras eram obrigadas a manter o prazer desses caras forçado. Você tem ideia que é isso? Você tem ideia que, vamos dizer que você tem os traços indígenas, certo, Joe? Que você meio conheceu o soneto de índio mesmo. Sim, mano. Eu e o diretor a gente tem essa sensibilidade humana, né, dentro da educação social, da educação popular, de pelo menos olhar para um brasileiro e falar, pô, cara, seus traços indígenas são maravilhosos. Nós estamos aqui na beira de uma terra indígena, né? Nós temos no leito de um rio Paraibuna, um rio Paraíba do Sul, de uma Guaratinguetá, né? Nós estamos perto dos tamoios, né? Nós estamos dentro de toda uma cultura que a gente carga, né? Nem sabe do que se trata. E aí, mano, você tem toda essa cultura indígena associada com a nossa cultura afro-brasileira, porque também aqui foi rota de fuga. Nós estamos numa serra onde a galera saía ali imaginariamente, hipoteticamente, de Ubatuba e vinha subindo, né? E essa galera também construiu, né? Pô, nós estamos do lado da estrada construída para o imperador. Estrada real. Sim, uma estrada real. E aí? Nós temos toda essa mistura, esse caldeirão cultural. Mas quem manda na nossa região? É o índio ou negro? Não, com certeza não. Então a gente precisa dialogar esses comandos. Agora não manda porque não tem representatividade. A questão da representatividade é muito importante. E nós vamos dialogar a representatividade com rupturas. Você precisa dialogar, você precisa falar, pô, meu, se Aparecida tem uma festa de São Benedito, que é uma festa tradicional da cidade. É voltada para todo o enredo e... preto. Sim. Se você tem a capital da fé de uma mulher negra, que é Nossa Senhora Aparecida, uma mãe negra. Qual que é a dificuldade de você entrar numa prefeitura e olhar aquela galeria dos poderes e não ver nenhum preto? Por que isso não faz parte da festa, né? Por que isso não faz parte do contexto histórico da cidade? Né? Será que a fé também foi uma ferramenta de dominação histórica? Sim. Será que quando destruíram Palmares, lá em 1695, que Dandara saiu correndo, supostamente, falou, não vou voltar a ser escrava, e preferiu se suicidar? As narrativas históricas apontam isso. E aí essa mulher não entra nas narrativas de história. Aí você entendeu, fazendo o link com a Lei 10.639? Sim, entendi. Será que essa professora branquinha dos olhos verdes, que o pai dela é bancário, é vereador, tá na linha de comerciante, que é dono do café, vai querer contar essa história que o Brasil teve Maria Filipa, Dandara, né? Tantas, Luísa Marim, tantas mulheres potentes pretas, porque até então no processo do Brasil colônia, não tem narrativas de 1000 mulheres brancas terem vindo para o Brasil. Só vi um homem branco, certo? Não existe narrativa na biografia nacional. Isso é muito louco. Só vinha homens brancos e a mulher brasileira ou era indígena ou era negra. E aí nascia a miscigenação brasileira. Na sua grande maioria, segundo relatos, forçados. Claudinei, a gente vai dar um tempinho aí. Você falou de Dandara, depois a Adriana Ribeiro, que eu acho que é a sua Miss Dandara atual, vai dar uma não. pra gente. A gente vai fazer um pequeno break e, galera,
de outro mundo, mais uma vez, boa noite, muito obrigado por estar ouvindo aí o nosso papo aí. A gente está aqui com o Claudinei Correia, essa figura do mundo, que eu ainda preciso entrar nesse assunto. Você falou que é uma figura do mundo, eu quero saber quais outros países você foi observar a diversidade e entender os seus direitos. Mano, a gente vai dar um breakinho de 10 minutos, tranquilo? Beleza. De outro mundo podcast, voltando novamente na nave mãe, sendo que minha mãe está ali em cima, né? Pluralidades da palavra. Estamos aqui novamente com Claudinei Correia, né? A gente voltando nesse papo aí muito criativo e muito interessante para você que está na sua casa aí, em vez de gastar o tempo na internet assistindo Tok Tic, divertido de propósito. Tô zoando, depois corta esse vídeo. A gente está voltando aqui com o Claudinei Correia. A gente estava num papo, né, aeróbico, né, diretamente e franco, de peito aberto. E a gente parou em algumas pautas sobre racismo, cara. Eu queria saber que você não chegou aqui até agora e está aqui na minha casa por uma ironia do destino, né? Ou pela mesa do Outro Mundo podcast, tá o universo ter conspirado a isso. Eu queria saber que tipo de racismo que você já sentiu na pele, o que aconteceu contigo, você pode contar pra gente aí, pra galerinha de casa. Essa questão do racismo é muito louca, só sente mesmo quem é preto, né? Você falar da questão. As outras pessoas, elas devem ser empáticas, né? Devem ter sensíveis, mas só sofre quem é. Eu tive 2 experiências muito loucas, eu digo muito louca mesmo, que consegui revertê-los em sucesso, não em fama, sucesso. Sim. Fama passa rapidinho, sucesso você multiplica e deixa um legado. A primeira, eu era sempre fui um homem muito sonhador, inquieto, e eu fui comprar uma casa, fui entrar num financiamento de uma casa quando eu era bem jovem, aquelas casas do BNH, né, trabalhava, eu fiz Senai, então, desde 14 anos trabalhando. Carteirinha registrada bonitinho, e daí, de repente, vi lá um anúncio de casas populares, e tinha que levar uma moeda para dar uma entrada. E eu, moleque, 19 anos, cheio de sonho, falei, não, vou comprar aquela casa para mim. Fui lá na empresa, peguei um dinheirinho, coloquei tudo numa bolsa, coisa de louco, que eu nunca ia fazer isso hoje, e digo pra você não fazer, rapaziada. E saí 2 horas da manhã, cara. Você quis comprar à vista? Mano, eu saí 2 horas da manhã com uma bala numa mala, para ir com uma fila do BNH para comprar uma casa, dar um dinheiro de entrada, para garantir aqueles papos de lance, sabe? Sim. Rapaz, um frio. Eu com aquele bombojá, sabe aqueles bombojá que a galera usava e tal. Fui abordado por uma viatura. Mano, até eu explicar de onde era aquele dinheiro, eu levei muito tapa, muito esculacho. Os caras acharam que eu tinha roubado um rolê. E pau no negão. Dei sorte de estar vivo, porque eu era de madrugada. Entendi. E eu lembro até hoje que a fila era num fórum, sabe? Era próximo de um fórum, então eles colocaram aqueles estandes de venda. E aí eu justifiquei, falei, pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, estou desde os 14 anos trabalhando, olha a minha carteira de trabalho, olha meu extrato do PIS, tudo ali comigo. Depois o cara bateu bastante, ele falou, agora você vai levar a última porrada, porque você tá dando trabalho pra nós, né, então? Você imagina os caras te roubar, eu vou ter que trabalhar mais. Lembra que o cara deu uma bica na minha bunda, mano. Bunda é uma palavra africana também, viu, gente? Ah, é? Não é palavrão não, tá? Glúteos é o quê? Né? Bunda é algo grande, né? Dentro do dialeto. De abundância? De bunda de grande, né? Então primeiro veio a bunda, depois a abundância. Isso, e aí o cara foi o primeiro impacto. Eu falei, caramba, meu, sofri e tal. Mas eu comprei o rolê. E aí, passado todo esse processo, a gente sabe dos olhares, né? Enviesado.
Às vezes você está com um carrinho que nem eu. Eu tive a oportunidade de ter uma família que nos instruiu. Então eu fui Senai pela Uzi Minas, o maior grupo brasileiro. Depois eu trabalhei na Mecânica Reraguá, trabalhei na Bardella, trabalhei na Ford, na Volkswagen, trabalhei na Auto Latina. Então sempre em grandes empresas. E a gente, aquelas ideias de participação de lucros, né, através da luta da classe operária, os sindicatos, a gente sempre tinha uns carrinhos mais ou menos. Porque a gente tava na vibe, jovem é isso mesmo. Sim. E não é normal, né, cara, por um processo histórico brasileiro, que deveria ser normal. Você tem um negrinho jovem, pá, né, dentro desse contexto histórico de desigualdade. E altas abordagens, sempre. Mas sempre bonitinho, a carteira de motorista certinho, documento do carro certinho. Mas sempre a maneira meio aqui opressora e descritiva da abordagem, né, sobre o preto. Isso é muito louco. Mas a gente já tirou de letra. Mas o que marcou minha vida mesmo, e aí, irmão, a gente transformou isso numa grande reviravolta do bem, porque você tem duas opções de vida, ou você é uma pessoa do ódio, ou uma pessoa do amor, porque são os dois potinhos, são gratuitos. Eu sempre optei, eu digo esse eu no coletivo, porque eu acredito nessa ideia do coletivo, que é uma coisa que eu herdei da minha avó, Isolina, da minha avó Maria, da minha mãe Julinha, que está em outro plano, do meu pai Marcelinho, que é um cara maravilhoso. Nós sempre na minha casa optamos pelo amor, né? Então quando você opta pelo amor, as coisas vêm, porque você colhe aquilo que você planta, entendeu? E eu estava com meu filho aqui pertinho, aqui na cidade de São José dos Campos, a capital da tecnologia, pá! Comprando, os meninos saíram para comprar um tênis no horário do almoço, irmão. Falei para eles, não, tem que ser no horário do almoço, porque o nego velho trabalha num órgão público e se pegar... Não, e se pegar fora do horário do almoço, vai falar que eu sou fantasma e tem que ser certinho. E aí, a atividade delegada, que é aquele policial fazendo bico, oficial para a prefeitura, o cara tem que ganhar bem, né? Qualquer trabalhador no Brasil precisa ganhar bem. Principalmente o policial que trabalha com uma pistola 765 na mão, o cara com a carga de estresse lá em cima, com medo. E esses caras, né, mano, a gente sabe como funciona. E aí a gente sofreu uma abordagem extremamente esquisita, arbitrária, né? Os caras já chegaram com os pés no peito, falando, perdeu o neguinho da boa. E aí, meu filho, no calçadão em São José dos Campos. E aí aquele vídeo viralizou. E aí aquele movimento no calçadão, como se fosse, você imagina, como se fosse o Papa Francisco na rua, muita gente, né? Porque o povo brasileiro, ele é curioso, né, cara? Sim. Você vê aí na Dutra, aí tem um acidente, às vezes... Tem um acidente que não é grave, a galera para ver o acidente que não é grave e acaba engavetando e causando um acidente muito pior do que aquele. A curiosidade do nosso povo, né? O ser humano, né, meu? É um povo cabuloso. E aí, muita gente, dessas pessoas conhecia a gente, falou, eu acho que o seu filho está sendo abordado ali na esquina. Eu cheguei até o lugar. Irmão, tá vendo essa ferramenta? Eu fiquei 7 minutos e 38 segundos. Eu estou falando até o segundo porque isso é na rede social. Eu fiquei gravando a ação do policial, dos policiais. Em todo instante, os meninos tentando argumentar que eram estudiosos. E os pagaram, que compraram à vista. As meninas, as vendedoras e os vendedores falando, eles compraram. Foram 7 minutos de tortura, eu fiquei gravando. Só intervi a hora que o comandante daquela operação deu a voz de prisão. Aí eu intervi. Eu falei, por que você vai prender os rapazes? Falei, por gentileza, por que você vai prender os rapazes? Aí eles vieram para minha direção. Aquele discurso, quem é você? Que os caras é assim aí, mano, quem é você? Eu falei, eu sou pai. Eu sou o pai. E eles estão comprando um tênis. Apenas isso. Qual é o crime? Por que perdeu o neguinho? Vai, dá boa, que boa. Nós não entendemos essa linguagem. Não é porque nós somos pretos, nós somos obrigados a entender gírias. Nós não entendemos. O que é dar boa? E aí nós começamos a argumentar, e aí ele persistiu em dar a voz de prisão. Eu falei, não, nós vamos para a delegacia, mas nós vamos como vítima de racismo por parte da polícia militar. E aí quando ele veio para pegar, eu entrei na frente dos meninos, e um gesto que ficou conhecido no Brasil, que eu gritei, não vai prender, chega de racismo nesse país. E passei o meu WhatsApp para todas as pessoas, que até o meu número até hoje, que é o
82669474 e falei, Brasil, isso é racismo. E aí viralizou, vários canais abertos, a rede social, a população de São José dos Campos e a galera que estava no calçadão nos acolheu com muito amor, com muito afeto, sabe, com muita empatia. Os meninos compraram e viralizou o vídeo e depois de tudo isso a gente deu uma mudada de vida, sabe, para o melhor. Nós pegamos essa hora que caiu a ficha em ti pra... Meu, preciso dar uma reconstrução do moleque. Ou a reconstrução da pessoa que você é hoje. Mano, a ideia é o seguinte, foi a hora que eu olhei e falei assim, não tem que mudar só eu. Eu tenho que mudar um cenário. Eu preciso mudar esse polícia que quando olha um pretinho ou um tatuado, né, bem com esculacho. Então você tem que mudar um todo. E aí pensando em mudanças de todo, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Aí foi quando a gente começou a agrupar várias pessoas numa ideia coletiva de construção, né, horizontal, né? Você tem que falar e viver. Não adianta você falar em horizontal e querer ser autoritário. Tem um monte de gente que fala em educação horizontal para rede social, mas internamente se vertical. Não, se você destoar de uma vírgula do que o cara pensa, o cara manda você sair fora do rolê. Ô mano, procura outro lugar pra você. Eu já ouvi isso. Mano, ó, eu acho que por aí não poderia ser melhor aqui. Ô mano, você tá falando muito. Sai fora. Então a gente resolveu, né, construir uma parada de cursinho popular aqui no Vale do Paraíba, que nós acreditamos que a educação é responsabilidade do Estado, né? Nós temos que também ter esse outro lado. Mas todo mundo entende que saúde, educação, caralho, a quatro é responsabilidade do Estado. A grande verdade, claro que entendo todas as suas razões, é que a gente tem governantes e a gente vive num país de merda, né, cara? Ninguém é independente da cor de pele, assim. Esse pessoal de Brasília lá, ninguém representa ninguém, cara. Mano, mas o rolê é muito louco. Você falou uma coisa aí que a gente vai argumentar que é muito foda. Que você falou. Eu tô muito curioso por esse desenvolvimento, então, desde esse start que foi da coisa que você narrou. O start foi eu ver meu filho com a pistola na cabeça, semiautomática, que tem pesquisa que diz que 67% dessas pistolas disparam. Então a todo instante meu filho estava sobre a mira da morte. E aí você tem uma população simples que está andando de a pé. Porque quem anda na rua, na maioria das pessoas, não é o rico. O rico anda de helicóptero, pá. Não é essa cena. Essa galera nos acolhendo. E aí eu falei, não, precisamos fazer coisas para mudar tudo isso. E aí nós construímos. A Afronorte é um coletivo, é uma associação dos afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que nós estamos instituídos hoje em mais de 25 cidades dentro do estado de São Paulo, que nós temos conexão hoje em 4 países, com parceiros que moraram aqui na países? Nós temos na Holanda, nós temos no Senegal, nós temos nos Estados Unidos e nós temos na França. Parceiros que passaram pelo Brasil, que nos conheceram e que foram morar fora, trabalhar e tal, e que continuam como parceiro, porque hoje nós temos a conexão da internet, então tá todo mundo conectado. Muito mais fácil. Muito mais rápido também, né? A Afronorte é como se fosse uma faculdade voltada para a educação popular. Meu, nós somos um aglomerado de gente, de todos os tipos de gente. Tentando fazer o bem. Fazer o bem, irmão. É branco, é preto, é indígena, é mestiço, é um cara amarelo. E todo mundo fala, mano, o racismo só prejudica a economia, a formação intelectual. E nesses últimos anos, pós esse episódio, nós criamos uma rede de cursinhos populares em parceria com outras entidades aqui em São José, onde nós já formamos aí mais de 400 meninos. Durante esse processo da pandemia, só pra gente pegar como gancho, que o home office explodiu. Mano, também. Foi muito louco, a gente ajudou a construir várias paradas com outros co-irmãos, tipo campanhas publicitárias para arrecadar grana, para dar cesta básica pra galera. Quais são os cursos que a Afronorte oferece? A Afronorte ela oferece um projeto chamado Doutores do Futuro, que começou em 2014, que a ideia é dizer para essa molecada, mano, tem que quebrar o racismo. Se você quer quebrar o racismo, você tem que ser o tenente. Você tem que ser o delegado. Porque daí, cara, você vai chegar lá e falar, opa, por que só preto aqui? É muito louco isso. Você curtiu da Cunha? Mano, eu respeito ele como ser humano, como eu respeito qualquer ser humano, entendeu? Mas você acha, o movimento dele assim é... Mano, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer. Né? Agora, eu acho que existem algumas contradições ideológicas do que você sustenta. Né? Do que você sustenta. Mas aí é um direito dele também.
Porque quando você Eu fala... só fiz uma pergunta pra Não, é um cara legal, eu tomaria uma cerveja com ele, não. Se tipo, os futuros alunos da Afronorte... Mano, eu tomaria uma cerveja... Devem ser futuros da Cunha? Não, mano, os futuros... Não necessariamente, mas não, a ideia é essa, não a é? ideia, os futuros alunos da Afronorte, eles têm que ser um Milton Santos, uma Carolina de Jesus, uma Maria Filipa, né? Um Obama. Então a ideia é essa, não que o da Cunha não seja irmão, né? Mas eu tomaria uma cerveja com o da Cunha sim. Eu tentaria convencer ele que algumas convicções dele ideológicas tá errada, né, mano? Por isso que os caras meteram a faca nas costas dele, né? Mesmo ele tendo um lado legal, de ser aquele cara que vai pra frente, que faz os apontamentos. Mas não adianta você fazer tudo isso que você sustenta essa estrutura, né? E você sustenta essa estrutura ideológica de poder. Eu acho que talvez há essa contradição nele, como existe em outras pessoas, mas volto a afirmar, é humano que eu tomaria uma cerveja, comeria um salgadinho e vamos virar irmão, vamos reverter isso, porque a gente erra, todo mundo é perfeito, né? Mas dizendo pra você, nesses últimos anos, nós focamos as nossas energias do amor em formar a molecada pobre, cara, sabe? Aquele pivete que tá lá na última escola da periferia, no morro, no buraco, na beira de um CDHU, e vai pra escola por conta de... Vai pra escola pra comer, mano. Merenda, né? Vai pra escola de chinelo. Então, por exemplo, a gente tem essas quebradas muito próximo da gente, né? Que é esse abismo social. Então é pegar na mão desse menino e falar, cara, nós vamos tentar, só depende de você, mas nós vamos te dar ferramentas, nós vamos te dar o transporte, nós vamos financiar para você uma alimentação, para você ter acesso na sua casa, um material pedagógico legal. E você só tem que se esforçar. E as oportunidades estão aí para a galera passar no Enem, que é uma ferramenta, né, é uma porta. Ou então passar em algum concurso público, que são os cursinhos. E o resultado tem sido muito louco. Que a gente... A Afronorte é mantida por quê? Doações? O que mantém a Afronorte? Todo mundo trabalha, nós somos um coletivo aberto. As nossas ações, elas são feitas pelo povo, é nós mesmos, irmão. Sabe? Até que... É o olho no olho, papo reto. Olho no olho, papo reto e muita verdade. Muita verdade, né? Porque a verdade nos libertará, né? A verdade também nos queima, né? Não é verdade? Ou você falar a verdade demais para algumas pessoas, os caras não querem ouvir. Sim. Né? Mas assim, a ideia das nossas manutenções é como antigamente, como nossos ancestrais, da nossa ajuda, é nós por nós. Então, a gente tem alguns eventos, por exemplo, toda a estrutura do nosso cursinho, quando eu digo estrutura, eu falo materiais pedagógicos, eu falo as cadeiras bonitinhas, a lousa, né? Um dinheirinho para um ou outro aluno que não tem o dinheiro da passagem, a gente banca através de alguns outros eventos. Então, por exemplo, nós temos um projeto chamado Samba pela Educação, que são parcerias com vários grupos de samba, numa ideia do samba como cultura popular, e aí arrecada um dinheiro, e a gente junta esse caixa e vai pagando os cursinhos, para comprar estrutura para o cursinho, né? O Samba pela Educação, data show, uma cartilha para fazer os simulados, que tudo isso é caro. E a gente não tem uma estrutura econômica, nós não temos interesse de ter essas parcerias com os poderes públicos corrompidos. Então, a gente tem um dinheirinho nosso para fazer nossas coisas. Porque a ideia também não é virar comercial de shampoo, né? Não, mano, não é essa a ideia. Senão, você concorda com você, não é essa a ideia mesmo. Não? A ideia é a gente... Porque a gente vê assim uma certa liberdade que parece que nos foi dada, mas é privada, é porque as pessoas que... o marketing, tudo em volta disso, também descobriu que mais de 50% da população é negra. E nunca se viu tanto produto também voltado para a pessoa negra. É bem cruel o que eu estou falando, mas também é um direito, a gente sabe, você entendeu o que Mano, você tá com a ideia que é real. A gente tem um marketing agressivo. As pessoas estão fazendo isso porque o marketing é agressivo ou estão fazendo isso porque é direito? É uma linha muito tênue, né? Mano, nós temos algumas coisas... Quem vende é o que te fode e a gente voltou lá no começo. Mano, é o papo. Não, mas a ideia que você tá falando tem essa vertente, né? Eu acredito sempre no bem, né? Mas a gente sabe que tem toda uma lógica de consumo, de 54%, de ascensão
17% da população preta hoje cresce economicamente por políticas públicas. Você tem a mulher preta hoje, não está crescendo como se fosse que bom que tem. Talvez eu tenha sido... Não, você falou um papo muito sério. E daí, o departamento, as publicidades agressivas das empresas, eles começaram a usar isso como um mercado também, uma lógica de mercado de consumo. E outra coisa, hoje você tem o quê? Você tem a independência da comunicação, que é isso que nós estamos fazendo. Então, nenhuma empresa hoje, nenhum comércio hoje quer ter um rótulo de racista colado na sua marca. Então ela acaba, ou de machista, ou de homofóbica, né? Então ela acaba construindo ferramentas para agrupar uma política de mercado. Agora, é interessante você também saber fazer o filtro, né? Entendi. Fazer o filtro. Se você vê numa televisão, por exemplo, em São José dos Campos, aconteceu uma parada muito louca no ano de 2008, onde uma grande loja brasileira, ela fez uma contratação em massa de mulheres e tinha 80 mulheres loiras no rolê na hora do processo seletivo. Processo seletivo. Sim. Nas entrevistas. Não estamos falando nem de mestiças, nem de branca de cabelo preto. 80 loiras. E aí entrou uma mana lá que não concordava com aquela ideia, que também era loira, mas tinha um marido negão, que tinha sensibilidade pela família, tem filho preto. Falou, pô, meu, isso aqui tá errado. E essa mana que a gente tem que entender que muitas pessoas que estão na luta antirracista não são negros. E isso é legal. E isso é bacana, a gente entender que a desconstrução do racismo não pode ser só uma bandeira do preto ou da preta. Tem que ser de toda a sociedade. E essa mana fez uma denúncia muito louca. E essa grande loja, ela se retratou, mas ela não abriu a contratação dele numa política de diversidade. Mas ela colocou uma grande atriz brasileira para fazer a campanha dela nacional. Você entendeu aonde está o golpe? Eu vou contratar a preta mais pá do Brasil e vou colocar na televisão, que é a lavagem cerebral, simbologia, e saiu por cima. É o que acontece hoje. Então a gente tem que ter esse filtro, mas esse filtro nós só vamos ter com educação. Por isso, com educação popular, desengessada. Por isso que a Afro Norte, ela cria alguns programas. A gente tem um evento chamado Miss Dandara, que acontece há 17 anos aqui no Vale do Paraíba. E eu peço licença para minhas amigas manas, mulheres, para mim poder falar do Miss Dandara, porque o Miss Dandara tem uma comissão 100% de mulheres que organizam, porque é a voz delas, são elas que vivem, são elas que respiram a questão da feminilidade. Então, minhas manas, com licença para falar do Miss Dandara. E o Miss Dandara, ele foi pensado dentro de 3 fatores assim muito foda, velho. O primeiro fator é você desconstruir essa ideia da sexualização da mulher preta. A garota da laje, né? A garota da laje, a morena da cor do pecado, você entendeu? Que é colocado a todo instante, né? Então, você fazer um desfile voltado para essa ideia do belo, desconstruindo essa questão da sexualização é muito importante. Um outro fator, que todas as narrativas do desfile, do evento, ele é de autoprodução. Então quem faz a roupa dessas manas são a avó, a mãe e a menina. Entendi. Dentro de uma lógica de economia criativa e de baixo consumo de mercado, aquela ideia de reutilizar o que você tem. E aí, atingindo a cultura dentro de um aspecto, patente, né? Não, dentro do aspecto ocidental mesmo. É. Lógico, você aproveitar aquele jeans que você tem para você reciclar, para você entender que o meio ambiente está morrendo, porque a gente é tudo política de descarte. Da cultura afrodescendente. E aí não, daí você tem aconteceu de uma moça no concurso da Dandara ganhar como melhor fantasia de geisha. Então, independente se foi feito de pet de coca. Então, e aí você tem outro vestuário também, que é todo dentro do... Desculpa atrapalhado, mas é interessante, não é? Então, é uma viagem do caraca, né? E aí você tem um outro vestuário, que é você voltar na ancestralidade da Mama África. Sim. Que aí você tem os convênios, as parcerias com estilistas africanas maravilhosas, como a Mama, que é de Senegal, como o estilista Eduardo, que é de Luanda, né? Como o Maicon, que é um cara fantástico, que a gente construiu algumas parcerias
com essa galera, e como a Érica Dumbi, como o professor Domba, que eles São pilares, né? E dessa ideia de discutir a moda africana aqui embaixo. E aí você tem as meninas vestindo a roupinha que elas fizeram, o brechó chique, né? E também tem esse glamour, sabe, dessas realezas africanas. Porque o continente africano era reinados de povos. Então a gente, através das suas cores, das suas decorações. Então é muito louco o Misandar. E o outro fator que é a importância de você construir redes do bem. Você desconstruir aquela ideia da disputa. Não, você não, que nem no Miss num desses dias uma menina queria pegar a faixa da outra e tal. Não é assim, irmã, nós estamos aqui em prol de uma luta. E aí você discute mercado de entretenimento, mercado de cosmético, mercado de moda, né? E cria uma rede de empreendedores afro também, muito abraçada. Uma teia, né? Uma teia. Esse é o Miss Dandara, né? Que é uma das atividades que a Afronorte faz há 15 anos. E a Afronorte, ela também dá apoio muito direto psicologicamente para qualquer pessoa que sofre qualquer tipo de preconceito. Porque preconceito é uma coisa, discriminação é outra coisa e racismo é outra coisa. São três coisas distintas que caminham paralelas. A pessoa pode se autoconfundir? Sempre acontece no Brasil. Eu achar que... tanto para mais quanto para menos, né? Às vezes a pessoa foi racista comigo, eu acho que foi um preconceito. Sim! E vice-versa, né? Mas ela pode ter os três elementos em um só. Que é você identificar que você não gostar daquilo que você nunca experimentou. Isso é o quê? Um preconceito, né? Sim. Então, você não sabe, você nunca conversou, você nunca falou um oi, você não gosta, pelo simples fato de ela ter uma aparência diferente. Então, você discriminou. E o racismo é quando você gosta, quando você sabe, e você faz pra machucar. Você discrimina. Então, você inibe, né? Dentro do aspecto legal, esse rolê muda. Daí você só tem, por exemplo, para você provar que alguém foi racista com você, é só quando você falar aquele preto eu não vou entrar ali. Bom, agora quando você falar aquele preto ali, aí você vai estar caindo num outro rolê, que é a injúria. Então, o Brasil ele está muito distante de você ter ações para inibir. E nós da Afronorte, nós levantamos uma discussão a nível Brasil, né, que hoje nós estamos há um ano organizados com um curso muito legal, que eu quero aproveitar esse momento para mandar um salve para todo mundo, que é o projeto Empodera Vale. Empodera Vale, que a ideia é conectar todas as cidades do Vale do Paraíba e outras cidades também. Todas as segundas-feiras nós temos uma formação com profissionais especificamente qualificados com temáticas antirracistas. Porque a ideia nossa é implementar em nossos cursinhos a disciplina antirracista. Porque se você formar o cara só para ele passar no Enem e ele entrar numa universidade e chegar lá e ele continuar num ambiente... disseminar a ideia... Meu, é o que mais acontece no rolê. É um caso perdido, né? O cara vira academicista e o cara deixa de ser branco, preto e passa a ser branco. Aí vai ser o negão branco lá dentro do rolê, pisando na cabeça dos próprios irmãos, das próprias irmãs, né? Porque não tem essa sequência. Então, para você quebrar isso, para você falar pro cara, mano, aquele ambiente lá foi pensado pro filho do cara que tinha escravo. Né? A academia brasileira ela foi pensada como manutenção de poder pro branco. Vai dar certo, as ferramentas estão aqui, toca o fogo. Você vai lá dentro, você vai reverter esse processo através da educação e vai para cima. Então a ideia da educação popular é essa. E nessas estratégias de hackear esse sistema, nem sempre esse cara necessariamente tem que ser preto, ou essa mana tem que ser preta, mas tem que ter o envolvimento. Se for preto, é melhor ainda porque cai na expressiva representatividade. Mas você pode criar as estratégias com parcerias. Claudinei, falando um pouco sobre esse assunto que você entrou sobre a pessoa negra que entra no sistema e às vezes se torna, né? Não se torna branco, né? Mas tem essas ações. O que você tem? O que o Sérgio Camargo, que é da Palmares, o que assim ele atrapalha? Você acha que ele atrapalha o movimento negro no Brasil? Irmão, primeiro nós temos que deixar bem enegrecido, né? A gente tem que começar a ter uma colocação de palavras modernas. Isso aqui é um podcast, você pode ficar à vontade. Legal. Pode continuar a prosa.
Então, primeiro nós temos que ter a consciência crítica que o Sérgio Camargo nunca foi da Fundação Palmares, né? Que a Fundação Palmares, ela é um... Volta aí, gordinho, desculpa. Pode voltar e tal, depois você corta, né? Não, depois eu corto, pode continuar. Quer fazer a pergunta de novo ou não? Não, eu edito, pode ir. Então, primeiro, irmão, nós temos que ter a consciência crítica que o Sérgio Camargo nunca representou a Fundação Palmares. Assim como o Sérgio Camargo, nós temos hoje no Brasil declarados 37% de pessoas que concordam com a ideologia do Sérgio Camargo. Então é muita gente, é essa galera que sustenta alguns governos por aí afora, entre eles esse modelo de governo federal que nós temos, né? Que é mimimi, que isso não é importante, que meu filho não vai casar com aquela preta, que eu criei meus filhos para não ser gay. Tem muita gente no Brasil que sustenta isso, e isso resultou e resulta em algumas pessoas ocupando cargos de comando no Brasil, porque a galera tem grana também para sustentar essas ideias. Agora, o Sérgio Camargo, ele é um homem preto que discorda dessa ideia, e isso é democrático. Você tem que aceitar a discórdia dele, você não tem que concordar, né? Que discorda dessa ideia, colaborando, sendo um instrumento de um projeto político. Então, eu não tomaria uma cerveja com o Sérgio Camargo, não. Você entendeu? Mas ele faz o papel do governo que ele defende. Sabe? Mas ele é minoria. Só como ele constrói uma ideia que agrada o privilégio histórico, ganha muita visibilidade. Tem muita gente importante fazendo o contraponto com o Sérgio Camargo que não ganha a mesma visibilidade que ele ganha, porque ele defende o interesse de uma minoria privilegiada, né? A Fundação Palmares, ela foi construída, ela foi elaborada, ela foi pensada por pessoas maravilhosas, pessoas pautadas no amor, pautadas nas coisas boas, tentando diminuir uma desigualdade histórica brasileira. A Fundação Palmares, ela trabalha sobre pesquisas, ela não trabalha sobre valores emotivos individuais, que é isso que essa pessoa está colocando nesses últimos 2 anos e meio aí, que ele está à frente dessa grande instituição. Nós defendemos a saída imediata desse cara desse cargo, porque ele representa tudo aquilo que nós lutamos contra. Infelizmente ele é preto, como tem muitos pretos que pensam igual a ele, né? E são alimentados por pessoas não pretas que detêm um poder econômico, porque nós temos que ter um olhar que a política brasileira, ela é toda construída dentro de uma engenharia de poder econômico. Você não tem a massa pobre nos cargos estratégicos. Você tem um Congresso Nacional que 85% é composto por pessoas ricas, a galera da agricultura, que agora é a massa, a galera das Forças Armadas Brasileiras, que agora é uma grande massa que vem nessa onda aí de ultradireitista, né, supremacia branca. E essas ações têm que ser desconstruídas como? Com muita organização e educação. Então essa ideia de você tirar da escola a organização social, a USPB, é bem pensada. Você não pode, em hipótese alguma, subestimar esses caras. Esses caras são inteligentíssimos e têm muita grana. Sim. E você entendeu? Agora, eu não consigo ver só o Sérgio Camargo dentro desse debate. É preciso você entender o que mantém ele lá. Entendi. Né? Ele só é o rosto. Né? Ele é o rosto preto que vai dizer para 99 pessoas, olha, vocês estão brigando por isso, mas ele é preto e é contra isso. E isso ganha força porque é alimentado pelo racismo estrutural brasileiro. O Brasil foi o último país a abolir, né, entre aspas, dizer não tem mais escravos e tal. Então tem muita coisa ainda que precisa ser desbravada. Beleza? Entendi, bacana. E aí, amor, vamos cantar uma cena aí? No fundo, não sei o que, Cabral. Cabral? Gente, Cabral sempre fudendo. É essa primeira porta aqui, ó.
Vamos fazer uma musiquinha. Vamos, eu tava pensando em outra coisa. Agora eu vou voltar, tipo assim, pra encerrar. E eu acho que eu vou pôr um vídeo aqui, assim, pra ela cantar. E fica filmado só ela cantando, assim, a gente encerra. O que você acha? Legal. Fica bacana? Qual música? Ah, que ela quiser, que daí vai pro karaokê mesmo. Legal. Demorou? É isso mesmo. Bom, obrigado, velho. Mó massa mesmo. Legal. Vices na pressão, a vida em cada curva, não liga nada dor. A vertigem do cavalo alado, e o óleo diesel do cavalo a vapor. Reza a lenda que a gente nasceu pra ser feliz, que o crime não compensa e tudo conspira a favor. Reza a lenda que a noite é uma criança, em volta da fogueira a tribo dança pra celebrar. Oh, oh. Salve, salve galera de outro mundo, estamos voltando aqui de novo no terceiro take aqui, o take de encerramento. Quem já está com saudade do Claudinei Correia, o diretor vai colocar aqui as redes sociais dele, o contato de WhatsApp para quem quiser prosear mais diretamente com esse exemplo de homem, né? Um belo, como que se fala? Um belo exemplar. Irmão, é nóis, irmão. Obrigado. Você quer deixar alguma consideração final, algum assunto que faltou? É que a gente podia estender a noite toda, né? Mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais pra galera de outro mundo lá também. Depois a gente fazer um encontro épico, talvez Claudinei, Lincoln e a galera aí super do bem. Maravilhosa, maravilhosa. Primeiro eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer o Mano Lincoln, né, que compartilhou, né, essa ideia que a gente acredita. Sempre falando, não guardando pra gente, né? Sim. E quero dizer que nós temos hoje o Empodera Vale, que é uma parada muito massa, e convidar todos e todas para vir somar conosco no Empodera Vale. Empodera Vale. Empodera Vale, ó, é só chegar lá no Instagram, Empodera Vale, o Facebook Empodera Vale. Se você quiser saber sobre Empodera Vale, você vai lá, Empodera Vale. Então, e venha somar conosco no Empodera Vale. E nós vamos estar vindo com coisas maravilhosas aí. Também quero dizer que nós teremos aí a nossa semana da luta antirracista, que é novembro, né, que é uma questão de conquista dos movimentos. O Brasil celebra o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, um cara maravilhoso que pensava muito além do seu tempo, estrategista, junto com a sua digníssima companheira de luta, lado a lado, nada de mulher atrás, era na frente, as manas tem que estar na frente mandando, igual o Viking, Dandara, entendeu? Então, e este ano nós vamos estar um monte de atividades. Vai ter atividade em Taubaté, atividade em Osasco, Campinas, vai ter atividade em São José dos Campos, Aparecida e Guaratinguetá. Porra, Aparecida? Aqui em Aparecida nós teremos uma atividade, quero também aqui mandar um salve para as manas lá do bairro São Francisco. Que cheiro de terra quilombola ali, né? Aquele morro maravilhoso. Vamos estar fazendo junto com as irmãs lá do projeto Ubuntu, que só sou porque nós somos, que é a tradução da resumindo, né? Não tem essa ideia de eu querer tudo sozinho, com a minha irmã e meu irmão não tem, eu não sou nada. Então nós vamos estar fazendo junto aí um curso, uma mentoria aí para formação de novas lideranças. Vamos estar trocando ideia com a galera aí, mostrando a prestação de conta dos nossos últimos 24 meses no processo de pandemia que nós fizemos, né, com os nossos para com o nosso. Lembrando que é o nosso povo fazendo, sem apoio da verba pública, porque pra gente nunca tem nada, sempre tem a desculpa, nós não temos, mas nós sabemos fazer com excelência para os nossos, com os nossos. Com objetivo focadinho. Então a Aparecida terá no dia 24 de novembro, aqui, depois vocês vão lá no Empodera. Local público? Desculpa gente, Aparecida dia 22 de novembro. Dia 24 de novembro é lá na cidade de São José dos Campos, lá no Teatro Sérgio Mambei, maravilhoso, um prosa e café com Claudinei Correia, contando as narrativas desses últimos anos,
com a gente. Vai ser um prazer estar lá trocando ideia com a galera. Um papo descontraído, nada daquela coisa encaixotada, sabe? É isso aqui. Aqui é prosa, cerveja e salgadinho. Lá vai ser um café. E galera, menores de 16 não pode beber, hein? É o rolê. Agora, dizendo, e dia 22 em Aparecida. Um papo bacana, trocar essa ideia, dialogar e deixar meu Instagram, @Claudinei com I, Correia, sem o I, Correia Oficial. E meu WhatsApp, quer trocar ideia com o Negão, pra gente marcar alguma parada aí. É o 12982669474, pra gente conversar, dialogar e construir novas redes, novas frentes, né? Sim. E agradecer a minha companheira do dia a dia, de luta, como você já falou, a minha Dandara, uma mulher sensacional, alguém que me trouxe para Aparecida, que canta muito. A gente vai ver. Adriana. Normalmente a canja do Joe, hoje a gente vai encerrar o programa com a canja do Joe. Eu só queria fazer um agradecimento como aparecidense de nascença, tenho 40 anos e cá estou desde então. Seja bem-vindo à minha terra, irmão. Não posso te dar as chaves da cidade, mas come uma torradinha aí. Muito obrigado, gente. Galera de outro mundo, se inscreva no canal, deixe seu like. Estive aqui com Claudinei Correia e muito boa noite. Agora a gente fica com a canja da Adriana Ribeiro. É nóis, é nóis. Triste louco mar, será qualificada ela que recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida na rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não tem dores aceita que tudo deve mudar. E um homem não te define, sua